Eu quero estar mostrando nesse vídeo para você que é um aventureiro, um pescador, gosta da selva, o porquê que você não pode fazer acampamento aí nessa praia, na beira de rio, para que você não corra risco de se tornar, como se diz, encabelar aí merda de onça. Pessoal, e a razão é exatamente essa. Essas beiras de rios são os locais em que as onças também caçam. As onças sabem que nas beiras de rio é aonde todos os animais vêm caçar. E as onças da Amazônia, elas se desenvolveram para pescar tanto o peixe como o jacaré. Por isso, essas beiras de rio, elas são muito perigosas para uma pessoa que está pescando, principalmente se você estiver pescando sozinho. Mas pessoal, a coisa mais importante nesse vídeo, pessoal, eu quero ensinar para você como você que nasceu na falta, uma pessoa pobre, essa que é a palavra correta, uma pessoa pobre, como eu fui uma pessoa pobre, nasci na pobreza, me desenvolvi na pobreza, então eu quero mostrar para você como é possível, apesar de uma pessoa que nasceu na pobreza, que não adquiriu habilidades de prosperar, como você prosperar. Eu vou lhe ensinar tudo aquilo que eu aprendi na prática. Eu aprendi, me desenvolvi e hoje eu posso lhe dizer que eu me tornei uma autoridade no assunto e eu quero estar lhe ensinando. Primeiro, obviamente, se você tem interesse, você vai ter que se aplicar para entender e eu vou começar sem pressa, lhe falando algumas coisas para que você possa estar entendendo, compreendendo, para que você possa adquirir a fé e como fazer para você prosperar. Muito bem, como eu já falei, eu nasci em um lar muito pobre, nasci na roça e eu não sabia, mas depois eu tive a oportunidade de entender que quando você nasce numa roça... Pessoal, não estou aqui em hipótese nenhuma desqualificando uma pessoa que nasce numa roça. Não, é nobre, é um trabalho digno, eu sei porque eu estive lá e eu conheço e toda a minha família. O que eu preciso revelar para você é o seguinte, os meus pais, eu cresci vendo eles trabalhando nas roças, em terrenos, em terra de terceiro. Então, a gente cresceu com aquele pensamento, aquela ideia, eu particularmente, que quando o patrão chegava, geralmente em carrões ou mesmo em cavalos bonitos, então desenvolvia na gente, ou despertava na gente aquele espírito de inferioridade, aquele espírito de você ser menor, e geralmente você não consegue nem sequer olhar para a cara do seu patrão. Então esse pensamento, esse comportamento, essa crença de inferioridade, que eu e praticamente todos que nasceram dessa forma, que não foram instruídos, ela se torna uma força contrária que lhe impede de prosperar, porque essa energia, Deus é Espírito, essa energia, essa crença, que te faz sentir diminuído, te faz sentir inferior, corresponde o mesmo que uma semente, e nesse caso a semente que você tem que ser pobre por toda a vida, essa semente, esse pensamento, essa ideia, essa crença, que você é inferior, ele te formata para você trabalhar para outros, você trabalhar para fazer o teu patrão prosperar. Por isso mesmo que você se julga inferior e você julga o teu patrão mais importante do que você, do que sua família. Assim eu fui gerado, assim eu cresci. Eu não tinha consciência do que hoje eu estou falando para você. Então, a primeira coisa a ser desconstruído para você prosperar é exatamente desconstruir essa crença que você é inferior, que você é diminuído apenas porque você trabalhou numa roça, porque você trabalhou na roça, porque você nasceu
e cresceu trabalhando em terras alheias. Então, não tem nada errado, não é indigno, mas o pensamento, a ideia construída, a crença construída se torna uma barreira intransponível. Se você não destruir pela tua consciência, pela fé, então essa força negativa, esse poder negativo vai lhe condenar a vida inteira ao fracasso, porque você está trabalhando com seu corpo, você deseja prosperar, você quer uma vida melhor, mas essa crença, ela é infinitamente mais poderosa do que você, porque é a energia, e essa energia, ela não é Deus. Deus é espírito, mas Deus é o Deus que quer ajudar você a prosperar. Então esse espírito, esse pensamento, ele é o oposto. E quando foi que eu descobri isso? A minha vida com meus pais, trabalhando na roça, durou até meus 17 anos, porque além de eu ter um sonho de ser cantor, eu era compositor, como sou até hoje. Então eu via uma porta de escape para mim prosperar, para mim ajudar a minha família, para mim me ajudar a minha família, né? Então por isso eu saí de casa com 17 anos de idade para a cidade grande, fui para Belém, depois eu fui para Goiânia, inexperiente, um jovem totalmente inexperiente, sofri bastante. Mas eu estou falando isso para você entender. Quando nós gravamos o segundo CD lá em Goiânia, que tivemos investimento e é preciso ser divulgado, então a nossa agência, nossos empresários promoviam o que eles chamavam de coquetel, que nada mais era de convidar pessoas importantes do meio da música, do meio da comunicação, para nós se apresentarmos, né? Então, obviamente, faz aquele investimento para mostrar o seu produto, que no caso éramos nós, né? Então lembro que na primeira vez que isso aconteceu, na casa de um empresário, e nós fomos, pessoas importantes que foram convidadas, que estavam ali, a princípio aquelas bebidas, aquelas comidas, eu não conhecia, era anormal para mim, era incomum para mim, mas tudo bem. Mas na medida que alguns iam chegando, que o nosso produtor, e aqui eu agradeço a ele, se você assistir esse vídeo, meu amigo Hélio Amaral, agradeço a Deus até hoje, eu aplico esses ensinamentos que eu apliquei na minha vida, e hoje eu ensino várias pessoas, principalmente nosso povo, na nossa formação de líderes, de obreiro, eu ensino essa instrução. Na medida em que pessoas iam chegando, que nós ia se complementando, o produtor ia apresentando, a princípio eu não entendia nada, e ali para mim ocorreu tudo normal, até nós chegarmos de volta em nosso apartamento, quando o empresário, do jeito dele, Hélio Amaral de ser, seu caipira, você saiu da roça, mas você trouxe a roça com você, e ele dizia, eu não estou me referindo apenas os produtos da roça, porque lá tem muitos produtos bons, mas esse pensamento, essa ideia, esse comportamento de se sentir inferior, sentir indigno. E eu digo, mas como assim? Não foi tudo certo? E aí ele foi me mostrar que tudo certo, olha o jeito que tu cumprimentava, ele foi falar para mim, né? Você não está me vendo, mas era assim, quando chegava as pessoas, eu ia cumprimentar, aquele sorriso disfarçado de timidez, né? Olhando para baixo, sabe? Não queria olhar na cara do empresário, da pessoa que está vindo ali, porque esse mesmo comportamento era o comportamento que eu passei a vida inteira desenvolvendo quando chegava um patrão. E era sobre isso que o nosso empresário, o nosso produtor estava se referindo. Você ali era o artista, você era a pessoa, a razão, o motivo da reunião, daquele encontro, daquelas comidas, daquelas bebidas, você era importante, mas com esse espírito que você estava ali, é impossível você chegar a algum lugar. Então, você tem que tirar aquele espírito. E foi ali que eu fui apresentar esse espírito, que até então era estranho para mim. E eu estou passando para você que assistiu esse vídeo, eu posso lhe afirmar, eu posso ajudar você a prosperar de uma forma honesta, e não tem nada de vaidade, não tem nada de egoísmo. Deus tem interesse que você prospere, que os filhos de Deus prosperem. Então, se você é filho de Deus e assistiu esse primeiro vídeo nessa linha, porque nós temos um comando
que nós estamos chamando, na verdade foi o céu que mandou nos chamarmos, né? Dinheiro me pertence. Então eu quero compartilhar com você, eu quero dizer para você, eu quero ensinar você. Tem esperança para você sim. Você que sempre quis dar uma vida digna para sua família e não pôde, você que sempre quis prosperar e não conseguiu, chegou o seu momento, acredite. Se não era inscrito no canal, já se inscreva no canal, já compartilhe com outros amigos, procure outros amigos. Esse é o primeiro vídeo. Eu vou colocar vários vídeos nesse segmento, né, nessa linha, para ensinar você como prosperar, porque é possível sim. Então, muito obrigado e aguarde os próximos vídeos.